Olá pessoal, eu sou Janaína Rodrigues e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a primeira lei de Mendel. Bom, aqui nesse slide a gente tem Mendel se perguntando que tipo de ervilha ele deve usar, as com cheiro ou as sem cheiro. Bom, ele precisa se decidir logo, até porque a escolha das ervilhas serão muito importante para a nossa compreensão da hereditariedade e das características em que serão adquiridas nas outras ervilhas em que serão produzidas a partir dessas ervilhas. E aí, na sua opinião, qual ervilha ele deve escolher? As ervilhas com cheiro ou as sem cheiro? Bom, para Mendel, a escolha do ser vivo em que ele deveria estudar é muito importante. Por quê? Porque não se consegue analisar uma característica adquirida em uma vaca, por exemplo. Suponhamos que Mendel escolha um grupo de vacas e bois e ele começa a cruzar esses animais entre si. Os bezerros e que viessem com as características do pai ou da mãe, para Mendel seria complicado. Primeiro, pelo tempo de vida desses animais. Segundo, nem sempre a primeira geração expressa alguma característica, muitas das vezes essa característica vem depois de alguns cruzamentos. Então, assim, a escolha do ser vivo para Mendel foi fundamental. Por isso que ele escolhe as ervilhas. Por quê? O tempo de vida das ervilhas, comparado com a da vaca, por exemplo, é bem diferente, certo? Por esse motivo, Mendel ele escolhe as ervilhas de cheiro. Mas por quê? Porque essas ervilhas, elas têm várias vantagens. Primeiro, em relação ao fácil cultivo. Outro ponto é que essas ervilhas elas possuíam várias características, como por exemplo, em relação à flor. Algumas flores eram diferentes das outras. A altura também era divergente. As sementes, algumas delas possuíam uma estrutura lisa, outras rugosas, algumas eram amarelas, outras verdes. O tipo da vargem também era diferente de uma ervilha para outra. Além disso, o ciclo de vida dessas ervilhas era muito curto em relação à vaca. Então, assim, outro ponto muito importante é em relação à reprodução, que ela seria por autofecundação, ou seja, Mendel ele poderia escolher vários pés de ervilhas e sair fecundando cada uma dessas flores e observando as características que elas iam adquirindo no decorrer das autopolinizações. E com isso ele ia estudando. Por exemplo, o experimento dele ele consiste na autopolinização, ou seja, ele pegou as ervilhas das rosas roxas e cruzou com as ervilhas das rosas roxas, e o mesmo ele fez com as ervilhas brancas. Ele cruzou as ervilhas das flores brancas com as ervilhas das flores brancas. E após que ele teve essa geração pura, só de ervilhas roxas e só com ervilhas brancas, ele começa a cruzar esses dois tipos de ervilhas para formar a geração 1. Então ele cruza as ervilhas roxas das flores roxas com as ervilhas da flor branca, que ele tem a primeira geração dessas ervilhas. Em seguida, ele cruza entre si essa primeira geração, ou essa primeira filiação, que o resultado foi só de flor roxa, e ele cruza entre si e nessa autopolinização ele tem a expressão da primeira característica, ou seja, o surgimento de uma flor branca em meio às outras roxas. Ou seja, nesse cruzamento ele compreendeu que o gene dominante era representado pelas rosas roxas e o gene recessivo estava lá quietinho, mas esse gene caracterizava a cor branca. Ou seja, as ervilhas que tinham a cor branca, elas possuíam o gene recessivo. Aqui nesse outro slide, a gente pode observar, por meio dessas bolinhas, o experimento de Mendel. A primeira geração está caracterizada pela divisão ou pela segregação dos fatores, que aqui nós temos representado pela corzinha roxa
escura e essa corzinha mais clarinha. E a junção desses dois fatores geram a segunda geração com um gene dominante e um gene recessivo. Em seguida, a gente tem a autofecundação, isso da geração 1, e essa geração 1, ela vai, em seguida, quando ele tem vários indivíduos, ele vai autofecundar esses indivíduos entre si, ou seja, essas ervilhas entre si, e isso vai gerar a geração 2. E na geração 2, a gente vê a primeira expressão do gene que está representado pela cor rosa escuro. Ou seja, a partir desses vários cruzamentos, ele obtém a primeira característica expressa na geração 2. Aqui a gente começa perguntando como usar o quadro de Penerra. Bom, o quadro de Penerra, também conhecido como jogo da velha ou chiqueirinho, ele é usado para a gente realizar cruzamentos genéticos entre a primeira e a segunda lei de Mendel, ausências de dominância, tipos sanguíneos, a interação gênica. Aqui nessa parte faltante, a gente coloca os genes parentais, tipo os genes do pai e da mãe. Suponhamos que o pai seja azão-azinho e a mãe também tem o gene azão-azinho. Trazendo para o nosso quadro, a gente vai dizer que os gametas representados pela cor preta, na parte de cima, azão-azinho, são os genes do pai. E os gametas representados pela cor azul do nosso lado esquerdo são os genes da mãe. Em relação aos descendentes, a gente observa que eles estão representados por esses quadros que tem o plano de fundo marrom. O primeiro descendente, ele possui as características do pai e da mãe, representado pelos dois gametas, azão-azão. Já o segundo descendente, ele já é um pouco diferente do primeiro. Ele possui o gene da mãe, o gene dominante, e o gene recessivo do pai. Para a gente, gene dominante e gene recessivo, eu vou tratar da seguinte forma. O A maiúsculo é o gene dominante da mãe e o A minúsculo é o gene recessivo do pai, certo? O nosso segundo descendente, vocês observam que ele pegou o gene dominante do pai, azão, e o gene recessivo da mãe, azinho. Já o quarto, a gente tem um outro indivíduo em que os seus genes, ou os seus gametas, eles são só recessivos. Ou seja, ele pegou o azinho da mãe mais o azinho do pai. Continuando de forma mais didática, a gente vai ter os genes representados pela cor vermelha, por dominantes, Vzão, e os genes representados pela cor verde, de genes recessivos, Vzinho. No primeiro cruzamento, a gente vai ter 100% das ervilhas sendo elas na cor amarela. Isso porque o gene verde, ou seja, o gene recessivo, ele não é expresso nesse primeiro cruzamento. O que não acontece no segundo. Observemos o seguinte. Nós temos Vzinho versus Vzinho. Quando nós cruzamos esses genes entre si, nós temos o segundo cruzamento em que 3 desses indivíduos, ou seja, 75%, são elementos ou ervilhas amarelas e ou seja, 25%, está na cor verde. Ou seja, nesse indivíduo, os 2 genes recessivos, tanto do pai quanto da mãe, eles se encontraram, o que originou uma ervilha na cor verde. Trazendo esse cruzamento dentro do quadro de Penerra, a gente tem o primeiro cruzamento representado pelo número 1 do teu lado direito. Nós temos os dois gametas, o Vzão e o Vzão, que representa a cor amarela, ou seja, as ervilhas da cor amarela, e nós temos
Vzinho e Vzinho, que representam as ervilhas da cor verde. Daí a gente faz o cruzamento entre esses genes. Vocês observam que no primeiro a gente vai ter o gene dominante, Vzão, Vzinho, e no segundo também Vzão, Vzinho. E assim nos outros, ou seja, 100% dessas ervilhas, elas estão na cor amarela. Mas se o gene recessivo, como vocês podem ver, ele está no meio desses indivíduos. Já no nosso segundo cruzamento dentro do quadro, usando o quadro de Puner, a gente vai ver o seguinte, que quando a gente distribui Vzão e Vzinho, a gente vai ter o primeiro indivíduo, vai ser Vzão, Vzão. Já o segundo, a gente vai ter o indivíduo Vzão, Vzinho, mas ele vai estar na cor amarela. O terceiro também vai estar na cor amarela, mas ele possui um gene verde, ou seja, um gene recessivo. Em relação à nossa ervilha verde, a gente observa nitidamente que houve um encontro dos dois genes recessivos, Vzinho e Vzinho. Por este motivo, a nossa ervilha do segundo cruzamento ela vai ser na cor verde. Em outras palavras, nós podemos dizer que a probabilidade de termos ervilhas amarelas no segundo cruzamento é de 1 para 4, ou seja, nós temos 4 ervilhas, 3 dessas ervilhas vão ser amarelas e uma vai ser verde, ou seja, 75% são de ervilhas amarelas e 25% de ervilhas verdes, totalizando assim 100% dessas ervilhas. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Caso não, podem perguntar, comentar aqui no mural, tá certo?